estudar essa temática do necessário e do supérfluo. Então, isso está lá na lei de conservação. Até mais. Um abraço, minha felicidade. A gente está saindo desde as 8 da manhã. Vão com Deus. Muito obrigado, Terezinha. Valeu, querida. Então, está dentro da lei de conservação, necessário e supérfluo. Na terceira parte das leis morais, as questões 715 a 717. Então, vamos dar uma estudadinha nessa temática, vamos trocar algumas ideias, vamos refletir nesses aspectos. Então, antes de entrar propriamente nessas questões, vamos trocar algumas ideias, conversar a respeito, para a gente entender um pouco do que é que nós somos, né? Nós somos seres psicobiosociais sensoriais, é um nome. Depois eu vou botar outra transparência aqui, outra transparência, uma coisa antiga, coisa do passado, né? A gente vai passar outra tela aqui para mostrar essas dimensões do ser que somos nós. Então, nessa perspectiva de necessário e supérfluo, a gente vai dar uma pensada, uma estudada nessas dimensões que nós carregamos, na dimensão espiritual, na dimensão social, na dimensão profissional, na dimensão psicológica, na dimensão emocional, na dimensão biológica do corpo físico. Porque em cada uma dessas dimensões a gente tem uma necessidade. Em cada uma dessas dimensões a gente se alimenta, que é como dizia o nosso mestre Jesus, né? Nem só de pão vive o homem. Então, quando Jesus nos traz essa assertiva, ele nos coloca que não é só a matéria que precisa ser alimentada, não é só o pão que alimenta o corpo, a gente precisa de outros elementos, de outras dimensões que precisam ser saciadas. A música alimenta uma dimensão espiritual, acalma o nosso ser numa dimensão espiritual, não é? A gente não vai encher a barriga de música, mas a gente enche a alma, a gente acerena a nossa alma dessa vibração elevada. E é um pouco isso que a gente vai compreender, né? Então, aqui na nossa doutrina espírita, a gente traz, às vezes a gente traz essa figurinha aqui, porque é sempre bom a gente estar baseando as nossas conversas para poder a gente entender o que a gente é. E aí a gente aproveita para perguntar se tem alguém aqui pela primeira vez, tem alguém aqui na Casa Espírita pela primeira vez, tem meu amigo ali, mas na Casa Espírita ou como espírita? Aqui, já conhece um pouco a doutrina espírita, coisa boa. Bem-vindo, meu irmão. Às vezes a gente pergunta isso porque muitas vezes a gente está num estudo sequenciado do Livro dos Espíritos, a gente já está aqui na questão 715, então, nesse ciclo, a gente já começou da questão número 1. Então, vem numa sequência e nem todo mundo consegue acompanhar os conceitos, as questões todas. Então, às vezes a gente pergunta porque é sempre bom a gente estar voltando, porque aprendizes somos todos nós, né? A gente está sempre aqui aprendendo, estudando, começando a entender, porque a doutrina espírita só tem 168 anos, se eu não errei na conta, 168 anos, a doutrina espírita é de 1857, então a gente é muito novinho, a gente está engateando, ainda dando os primeiros passos, para poder a gente começar a ver se aprende a andar, né? Então, nessa dimensão do espírito, a gente está começando a compreender um pouco as coisas, começando a ter dúvida. Então, nessa perspectiva, nós somos um ser psicobiosocial sensorial, nós somos corpo, nós somos espírito, nós temos relações econômicas e sociais, e nós temos uma sintonia espiritual, uma questão sensorial, porque a gente se relaciona com uma outra perspectiva de vida, que é a vida do espírito, num outro plano. Então, enquanto plano material, a gente tem as relações econômicas e as relações sociais. Enquanto plano material, nós temos o nosso corpo físico. Mas dentro do nosso corpo físico, nós temos influenciando o nosso corpo físico, nós temos uma dimensão espiritual, que é o que nós somos.
Nós não somos o corpo, nós somos o espírito. Apenas nós estamos encarnados no corpo que hoje nos serve, nessa encarnação atual. Então, nesta dimensão, a gente se alimenta. Nas relações, a gente se alimenta no corpo, a gente se alimenta na alma, a gente se alimenta na questão espiritual. Então, a gente precisa compreender todas essas dimensões aí, para a gente que começa a perceber essas outras dimensões. Mas se a gente olhar, por exemplo, quem estudou administração ou a área social, vai se lembrar desta pirâmide das hierarquias das necessidades. O gráfico, a pirâmide de Maslow, que é as necessidades básicas do ser humano, olhando do ponto de vista do que a ciência humana consegue perceber. A gente consegue medir, por exemplo, um índice de desenvolvimento humano. Alguns de vocês sabem o que é índice de desenvolvimento humano, IDH. O índice de desenvolvimento humano é uma métrica, é um indicador que mede a condição de uma determinada cidade de proporcionar bem-estar à sua população. Então, o Estado, enquanto provedor, ele assume uma obrigação de prover um bem-estar à sua população. E aí ele mede o seu IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que observa os aspectos básicos de saúde, de educação, de segurança, que são as questões que a gente consegue medir. Então, essa é a pirâmide das necessidades, que fala que lá na base da pirâmide estão as necessidades básicas. A necessidade de respirar, de comer, de beber, de dormir. Essa é a necessidade básica. Então, às vezes a gente costuma dizer que eu não consigo falar de prece, de Deus e de amor a quem está com a barriga vazia. A pessoa está com a necessidade premente de comer. E aí eu me recordo de uma reportagem que eu vi há muito tempo atrás, numa rádio, que falava que a gente ainda tem gente que morre de fome. Então, essa é uma realidade de uma necessidade básica da humanidade. Ainda existem pessoas, irmãos nossos, que morrem de fome. E não é muito longe, não é na África, às vezes é no sertão do nosso estado, é no sertão dos nossos estados vizinhos. E essa reportagem falava que uma criança havia morrido de fome no sertão do Ceará. Então, e a reportagem dizia que a mãezinha dessa criança pegava a criança nos braços, ela já muito fraquinha, já partindo, e ela virava para a mãe, abria os olhos, e a mãe conversava, e a mãe dizia: minha filha, não se preocupe que você vai para o céu, você é um anjinho, e anjos vão para o céu. Então, não se preocupe, que daqui a pouco você está com Deus. Na perspectiva de sua fé, ela consolava a sua criança dessa forma. E aí, nessa hora, o repórter menciona que a criancinha abria os olhos e dizia: mãe, no céu tem pão. Então, essa, muitas vezes, é uma perspectiva de uma realidade de quem está na camada das necessidades básicas da humanidade. No céu tem pão. O céu, para aquela criança que morria de fome, era um pedaço de pão. Não é? Então, provavelmente o céu, que graças a Deus vocês procuram aqui na casa espírita ou na instituição religiosa, seja ela qual for, graças a Deus não é essa. A dimensão é de uma outra natureza. Nem só de pão vive o homem. O alimento que muitos de vocês aqui buscam não é um alimento material, graças a Deus. Mas a gente ajuda a prover o alimento material de muitos que necessitam atender essa camada fisiológica das necessidades básicas, não é? Então, assim caminha a humanidade. Necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima, necessidades de autorrealização. Isso é o que fala
a pirâmide de Maslow, das necessidades, da hierarquia das necessidades do ser humano. E a gente começa a entender que essas necessidades e esses conceitos, eles se aproximam. A gente vai começando a compreender e a gente vai na canção, na filosofia, no poeta, no cientista, a ponto de eu trazer aqui uma reflexão de uma música dos Titãs, daquela banda chamada Os Titãs, que a música é comida. E lá no meio da música ele pergunta: você tem fome de quê? Não é? Então, é um pouco isso que a gente está trazendo para refletir. Você tem fome de quê? Não é só comida, não é só bebida, é diversão e arte. É um pouco o que essa música nos traz, não é? Mas é um pouco isso que a gente reflete também, porque os conceitos se aproximam. A gente vai tendo necessidade de atender às diversas dimensões do bem-estar psico, bio, social, sensorial, que somos nós, não é? Então, você tem fome de quê? Essa é uma pergunta que o poeta, compositor faz. Mas Jesus também já dizia 2000 anos atrás: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Que é uma forma diferente de dizer: você quer se alimentar de quê? Onde é que você quer depositar o seu tesouro? Aonde é que você quer buscar a sua saciedade? Então, são essas coisas que a gente, enquanto ser psico, biosocial, sensorial, vai começando a compreender para poder ir saciando o ser que somos todos nós, não é? Então, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde é que você deposita a fonte da sua felicidade? Se é na matéria, você vai sofrer com as coisas da matéria. Se não é na matéria, é no reino dos céus, você vai se procurar buscar essa felicidade que transcende. Meu reino não é deste mundo. Já nos ensinava o Senhor Jesus, colocando a perspectiva numa outra dimensão, não é? Para a gente compreender muitas vezes as necessidades e carências que a gente não é satisfeito no mundo material. Mas vamos um pouco mais. E esses conceitos, meus irmãos, eles se aproximam, é aquilo que a gente disse. A gente não tem a pretensão de achar e de entender. Inclusive, é a temática que a gente vai estudar amanhã. A temática da palestra de amanhã é cristianismo e espiritismo. E a gente vai estudar um pouco isso. Essa perspectiva da religião do futuro, das crenças do futuro, aonde a gente vai se encontrando, aonde esses conceitos se enquadram, não é? Então, a gente não tem a pretensão de achar que o espiritismo, enquanto doutrina de 168 anos, será a religião do futuro. Não é isso. A proposta do espiritismo não é essa. A proposta do espiritismo é formar homens de bem e nos apresentar as perspectivas das leis naturais. Estas leis naturais, sim, essas predominarão e prevalecerão. Então, não é o espiritismo que será a religião do futuro, mas ela será o futuro das religiões. Não como espíritas, mas como seguidores desses mesmos princípios que a gente já fala hoje. O ser psico, bio, social, sensorial, a existência do espírito, a existência de Deus, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Isso são princípios da doutrina espírita. Deus, o espírito, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Não foi o espiritismo quem inventou isso. O espiritismo revelou as leis naturais. E estas leis naturais consolam. E a revelação destas verdades naturais consolam a humanidade. Então, estas informações estarão presentes em todas as crenças de todos os credos da humanidade. Então, o muçulmano não se tornará espírita, mas o muçulmano compreenderá estes mecanismos das leis naturais.
O católico não será espírita, mas o católico compreenderá os mecanismos destas mesmas leis naturais. O budista não será espírita, mas ele seguirá esses mesmos princípios das leis naturais. Por uma razão muito simples. Todos nós bebemos da mesma fonte, o amor de Deus. E todos nós seguimos para o mesmo destino, o amor de Deus. Então, meus irmãos, não interessa as circunstâncias momentâneas por aonde a gente caminha, por aonde a gente transita. O fundamental é o que a gente leva na nossa bagagem. O fundamental é o destino em que a gente quer chegar. Então, as ciências, as filosofias e as religiões se encontrarão nas mesmas verdades, porque haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor Jesus de Nazaré, o governador do planeta Terra, já nos revelou tudo isso. Então, a gente vai compreendendo, e nesta compreensão, a Organização Mundial de Saúde já nos diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Olha aí o conceito do ser integral, psico, bio, social, sensorial. É o conceito que vai se integrando. Ele aqui não está falando de religião. Ele aqui está falando de conceitos, de dimensões do ser. Ele já percebe uma dimensão de bem-estar físico, uma dimensão de bem-estar mental, uma dimensão de bem-estar social. E esses conceitos se aproximam, não é? Mas aí, quando eu chego aqui na doutrina espírita e pego esse ser psicobiosocial, eu digo que o espírito que pensa, que sofre, que se angustia, como ele está ligado ao corpo através do perispírito, ele projeta emoções no corpo físico que o faz adoecer. Mas eu não vou discutir isso ainda, porque a Organização Mundial de Saúde ainda não fala de perispírito. A medicina ainda não descobriu o perispírito. Então, eu, por enquanto, digo, beleza, o conceito de saúde é esse mesmo. É o bem-estar físico, emocional e social. Agora, dizer como é que o físico está ligado com o espiritual, dizer como é que o espiritual está relacionado com o mundo extrasensorial, aí são nas cadeiras da doutrina espírita. Ou dos outros credos religiosos que também chegarão, porque a ciência vai chegando também, porque a psicologia forense já é uma realidade na questão da mediunidade, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a existência do médium, ele é capaz de prover informações para decifrar um determinado processo criminal. Psicologia forense. Ninguém está falando de religião. Está falando de médium que pode ver uma realidade e contribuir no processo. A ciência já está descobrindo a assinatura do DNA humano, a presença de Deus na humanidade. Ciência. As teses de doutorado já estão falando da existência do espírito. Não é verdade? A medicina, a ciência da Terra, já criou um CID específico, um Código Internacional de Doença, para falar da influência espiritual. Ou seja, as coisas do mundo material, da ciência e da filosofia humana vão se aproximando. E a gente está encarnado aqui para dar conta de tudo isso que a gente está falando. A gente vai começando a compreender essa realidade melhor. Não é isso, meus irmãos? Então, entendamos que estes conceitos se aproximam, porque bebemos na mesma fonte e caminhamos para o mesmo destino. Então, dentro disso, necessário e supérfluo, vamos entender a nossa doutrina espírita na questão 715, quando Kardec pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? A gente aqui abriu uma janela falando do ser psicobiosocial. O que é necessário para você?
O que é necessário para mim hoje, por certo, é diferente do que era necessário para mim ontem. O que é necessário para cada um de vocês hoje, com certeza, é diferente do que vocês queriam ontem. Então, é por isso que os Espíritos dizem, aquele que é sábio, o conhece por intuição. E essa intuição, ela evolui à medida que a gente se desenvolve. Eu não vou intuir num espírito aquilo que ele não é capaz de perceber. Eu só vou intuir algo que ele já consegue perceber. Eu não vou falar de espírito para quem não sabe o que é espírito. Eu vou falar de pão. Não é isso? É como se aquelas duas irmãs do Evangelho que Jesus cita, Marta e Maria. Vocês se lembram dessa passagem de Marta e de Maria? Eram duas irmãs. Jesus ia visitar a casa das irmãs. Eram irmãs daquele que foi ressuscitado, né? Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e de Maria. Jesus ia visitar a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E neste dia, Marta estava assoberbada com as tarefas da casa para receber um ilustre visitante, preparando a ceia, limpando a casa, arrumando a mesa, botando um pano, botando flores, preparando a comida, a ceia. E Maria estava encantada, embevecida pela presença do Senhor Jesus. Que quando sentou-se na cadeira, Maria sentou-se aos seus pés e ficou ali parada. O mundo parou, porque Jesus falava e ela ficava ali, bebendo, como um inseto que se aproxima da luz. Quando chega a luz, o inseto fica ali, congelado, imantado por aquele magnetismo. Então, assim era Maria. E Marta, angustiada, correndo para um lado, correndo para o outro, tira o bolo, tira o pão, ajeita. E Jesus observando tudo aquilo ali, daqui a pouco Marta vira para Jesus e faz, Jesus, diga a Maria que deixe de estar sentada aí, ouvindo o que você está dizendo, e vem ajudar aqui. Cuide, como diz o matuto, né? Cuide. Vem aqui arrumar a mesa, passar o pano, limpar o banheiro. Vem aqui arrumar as coisas. Aí Jesus vira para Marta e diz, ô Marta, andais muito inquietas com as coisas daqui da terra. Não te angustie tanto. Maria já fez a sua escolha. E fez uma boa escolha que não lhe será tirada. Ou seja, vê a perspectiva, a dimensão do Cristo. Eu não estarei aqui em outra oportunidade. Então é importante que você aproveite essa oportunidade para alimentar seu espírito. Você vai ter outras oportunidades de comer e de beber, porque assim faziam os publicanos, não é assim que Jesus disse? Mas aqui eu estou alimentando o espírito. Então Maria fez uma boa escolha de alimentar o seu espírito. Então a gente, quando vai descobrindo essas coisas, a gente vai descobrindo onde coloca o nosso tesouro. A gente vai descobrindo o limite do nosso necessário. E o sábio já vai conhecendo pela intuição. Eu não preciso mais dessas coisas. Eu só preciso daquelas outras coisas. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Então, quantas vezes a gente não perde a oportunidade de ter o necessário? A presença do pai, a presença da mãe, a presença do ente querido que está junto da gente naquele momento. No almoço de domingo, ou de sábado, ou no encontro familiar. Mas às vezes a gente fica tão assoberbado e angustiado para prover algo que as traças roem, que o ferrugem consome e que os ladrões roubam. E a gente não aproveita aquele momento. E às vezes a nossa própria experiência, a nossa própria custa vai dizer como eu queria voltar no tempo e almoçar novamente na presença do meu pai,
na presença da minha mãe, na presença do meu irmão, na presença daquela pessoa tão querida, que muitas vezes eu joguei fora aquela oportunidade. Então, Maria fez a boa escolha de entender para ela o que era necessário. Então, às vezes na nossa vida, a gente joga fora e deixa passar essas oportunidades para conhecer o que é realmente necessário. Né? E aí a gente traz a questão 922 do Livro dos Espíritos, que está relacionada a essa, quando Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? É muito interessante essa pergunta de Kardec, porque a felicidade de cada um de nós aqui é diferente. Cada um tem uma dimensão de felicidade diferente. O que é que você quer para ser feliz, Edmund? Eu queria perder 10 quilos. Aí se eu perguntar a outra pessoa, o que é que você quer para ser feliz? Eu queria engordar 10 quilos. Mas não dá para a gente juntar, não. Eu pego os 10 aqui e te dou ali. Às vezes, quando a gente está com o sapato apertado, faz: o que é que você quer para estar feliz? Eu queria tirar o sapato. Às vezes, quando a gente está apertado, faz: o que é que você quer para ser feliz? Um banheiro. Às vezes, quando a gente está com sede, o que é que você quer? Um copo d'água. Então, a felicidade, ela é relativa. Ela obedece a um determinado aspecto, um determinado momento. E aí Kardec pergunta: está tudo certo, eu entendo isso, mas não tem algo que seja comum a todo mundo? Aos espíritos, tem. Do ponto de vista material, a posse do necessário. E do ponto de vista moral, espiritual, consciência tranquila e fé no futuro. Olha aí. Do ponto de vista material, a posse do necessário. E do ponto de vista moral, consciência tranquila e a perspectiva da fé no futuro. Encerrou o assunto. Aí você diz: e o que é o necessário? O que é o necessário? Aí é que começa a discussão. Porque o pão nosso, que foi lembrado aqui na canção inicial, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente só quer um pedaço de pão, como aquela criança no sertão do Ceará. Mas quando a gente tem um pedaço de pão, a gente já quer o pão com queijo. Mas a gente, quando é do Nordeste, a gente quer o queijo do reino. A gente não quer mais o queijo prato, eu quero o queijo do reino. E quando é o queijo do reino, eu quero o borboleta e o jongue de antigamente. O de hoje eu não quero mais, não. Porque não é o mesmo gosto. Eu quero o de antigamente. A gente começa a subir o tarrafo, né? Começa a subir o sarrafo e a gente começa a querer o que a gente não precisa. O que é a posse do necessário? Essa aqui é a história que a gente deve refletir. O que é necessário para a nossa vida? O que é que vai trazer a nossa felicidade? Não é? É como diz um amigo meu: ser pobre não é ruim, ruim é empobrecer. E ser rico não é bom, bom é enriquecer. Eu digo: rapaz, tem sentido. Quem sempre foi pobre não vai ficar triste, porque eu sempre comi aquela minha comida, eu sempre andei naquele meio de transporte, sempre dormi naquela minha casa, não tem problema. O problema é perder. O problema é quando você tinha e não tem mais. E quando você também já nasceu rico, num berço esplêndido, não tem beleza em conquistar. Você sempre teve. Você já nasceu achando que a mesa era daquele jeito. Né? Não, meu filho, não é assim não. Tem que comprar, tem que trabalhar, tem que ir atrás. Então, ser rico não é bom, bom é enriquecer. É o processo de crescimento. Então, o bom da vida é o movimento de crescer e de evoluir. Essa é a perspectiva. Chegar no cume da montanha e observar a paisagem não tem muita graça. A beleza está na escalada. A beleza está em subir a montanha. A beleza está em se superar,
em observar cada momento daquela paisagem. Esse é o processo de crescimento, né? Então, felicidade, do ponto de vista material, é a posse do necessário. E do ponto de vista moral, consciência tranquila e fé no futuro, né? Oi? Pois não. Sim. Sim. É. A dor de dentro. Que eu vou para o dentista. Era um dentista. É. Resolveu o problema dele, né? É a perspectiva dele naquele momento, né? Às vezes a gente quer tão pouco, né? A necessidade que a gente está precisando naquele momento é tão pouco, né? Então, na questão 923, ele pergunta: o que para um é supérfluo não representará para outro necessário? Olha aí, a questão da perspectiva de cada um, né? E reciprocamente, de acordo com as respectivas posições, sim, segundo as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias. Os espíritos superiores não alisam, não, viu? Aqui o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado. Olha aí, ser pobre não é ruim, ruim é empobrecer. Por não poder mais fazer a mesma figura. Conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando a seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem sábio, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. A este homem somos todos nós que um dia vamos descobrir que a gente só precisava de 10. E depois a gente vai precisar que a gente só descobrir que a gente só precisava de 5. E depois a gente vai descobrir que precisava de 2. E a gente vai descobrir que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Não é? Então, eu trago aqui o necessário, que me remonta o meu tempo de quando eu estava embalando meus filhos para dormir, nessa canção de Mowgli, o menino lobo, somente o necessário. Eu não sei se vocês se lembram, se todos vocês aqui já viram esse desenho animado. Aí está aqui, Mowgli e Badu, que é aquele urso, né? Que ficava cantando aquela música, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Então é por isso que eu digo, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Então era essa cançãozinha do menino lobo que Balu, esse urso, amigo do menino lobo, ficava cantando. Somente o necessário. O extraordinário é demais. É por isso que eu vivo em paz. Porque eu só quero o necessário. Eu não quero o excesso, o supérfluo. É um pouco isso que traz esta reflexão. Não é isso? Na questão 716, Kardec pergunta o seguinte: mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza um limite de nossas necessidades? Ou seja, eu tenho um corpo físico e para esse corpo físico eu tenho as minhas necessidades. Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhes criaram necessidades que não são reais. Então, a gente fica querendo muito mais do que o que a gente necessita.
E quando a gente quer, ou come, ou tem aquilo que é excesso, a gente adoece. Não é assim? Por exemplo, os quilos a mais que eu adquiri e quero perder, eles provocam equilíbrio no meu corpo? Não. E os marcadores do meu corpo dizem isso. Altera uma coisa aqui, altera uma coisa ali, altera uma coisa acolá. Então, todo excesso é prejudicial. Então, a humanidade, ela comete determinados excessos. Mas quando um organismo, ele comete um excesso, o que é da lei natural? Expurgar aquilo que está lhe fazendo mal. Mas isso é outra história, né? Isso é outra conversa. Porque é aquela história do furúnculo. O que é um furúnculo no corpo físico? É uma desarmonia do equilíbrio do nosso organismo que provocou aquela enfermidade. Aí o organismo quer botar para fora. Não é assim? Quando a gente come demais o que não deveria, o que é que acontece com a gente? A gente tem um mal-estar gástrico. Às vezes uma dor de barriga, não é assim? E por que tem uma dor de barriga? Porque o organismo está querendo fazer o quê? Botar para fora, expurgar. Então, para que o organismo atinja o equilíbrio, ele expurga. A Terra, enquanto organismo social, que também recebe as influências de tudo que vive nela, ela também precisa evoluir. A Terra adoece? Sim. Se numa determinada região eu mato, eu derramo sangue, eu crio um psiquismo doente, o que é que acontece com aquela região? Num determinado momento, ela tem que limpar, expurgar de suas terras, de suas entranhas, aquela dificuldade. É da lei. Do micro ao macro, as coisas são assim. Então, muito do que a gente está vendo hoje no orbe são necessidades de resgate, de expurgos do orbe, das sociedades, das coletividades, das nações e das pessoas. Está tudo dentro da lei. Está tudo conectado. Ninguém arranca uma flor sem ferir uma estrela. A gente vai compreendendo todas essas coisas. Então, está tudo dentro do mecanismo da lei. Então, se eu agrido o meu corpo vai responder. Então, o meu corpo tem uma necessidade. Tudo que eu coloco a mais é excesso. A diferença da droga para o remédio, qual é? A dose. Não é assim? Se eu tomar a dose certa, é remédio. Mas se eu tomar demais, é droga. A diferença é a dose, né? É como dizia uma velha conhecida, que cacetada e dinheiro. Se não resolver é porque foi pouco. É a questão da dose. Eu só acredito em Deus e em cacetada. Se não resolver é porque foi pouco. É a forma de educar, né? Então, às vezes, você precisa da dose certa. Se você extrapola a dose, você vai responder por isso, né? Então, na outra questão, na questão 717, sobre necessário e supérfluo, ele pergunta: que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ninguém arranca uma flor sem ferir uma estrela. Se a gente está cometendo uma agressão num determinado princípio que está fugindo do equilíbrio, a gente vai responder. Ah, mas não é agora. Não, mas vai ser um dia. O problema é que a gente tem pressa. Ninguém foge da lei. Jesus já nos disse, ninguém escapa sem que tenha pago o último ceitil. Não tem para onde escapar. Então, quem tem a oportunidade de poder criar condições de viver melhor no mundo, na família, nas sociedades, nas cidades, nos estados, nas nações, e não está cumprindo com a sua tarefa, não tem problema, vai responder.
vai responder às leis de Deus. Quem assambarca os bens da terra para proporcionar o supérfluo dele, vai responder. Não tem para onde. Por quê? Porque desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Vão responder pelas privações que houverem causado aos outros. Não tem para onde fugir, não é? Nada tem de absoluto limite entre necessário e supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Se eu chegar a 50 anos atrás, eu vou ficar angustiado porque estou sem sinal de Wi-Fi? Eu vou ficar angustiado? Há 50 anos atrás, voltei no tempo. Aí cheguei dentro de casa, estou vendo meu pai, minha mãe na mesa, tomando café, jantando, almoçando, e eu vou dar um escândalo, um pedido, porque está sem internet. A gente criou essa necessidade. Agora vai pegar um adolescente de hoje, chegar dentro de casa e dizer, está sem internet, eu não paguei a conta não e perdeu o pacote de internet. O mundo acabou-se. O mundo caiu. Porque a gente cria uma necessidade que a gente não tinha. E a gente começa a ter dificuldade. A civilização criou necessidade que o selvagem desconhece. Os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Não é isso. A civilização nos traz conforto, nos traz progresso, nos traz autonomia, nos traz crescimento. A gente não tem que retroceder. A gente não pode ser escravo. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, quando a gente compreende os mecanismos da lei, a gente se torna aliado da lei de Deus. E a gente passa a compreender, a produzir situações melhores para o mundo que a gente vive. A gente passa a contribuir para a felicidade do mundo que a gente influencia. Não é? A gente vai avançando esses passos. Então, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições. Olha aí Kardec perguntando na questão 926. Criando novas necessidades, a gente não constitui novas aflições. Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa, nesta vida, aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que está acima de si. Há muitos desenganos se poupa, nesta vida, aquele que sabe restringir os seus desejos e olha sem inveja para os que estão acima. O que menos necessidade tem, esse, o mais rico. O que menos necessidade tem, esse, o mais rico. O que é felicidade do ponto de vista material? A posse do necessário. O que é ser feliz? O que menos necessidade tem, esse, o mais rico. Estão entendendo, gente, que a gente vai fechando os conceitos. Aí diz, eu queria comprar um carro que eu não quero, com dinheiro que eu não tenho, para mostrar às pessoas que eu não gosto, uma pessoa que eu não sou. Vê mesmo o que eu estou dizendo aqui. Eu vou comprar um carro que eu não quero, com dinheiro que eu não tenho, para mostrar às pessoas que eu não gosto, uma pessoa que eu não sou. É um perfeito bobão, não é não? Mas tem muita gente que faz isso. Que compra o que não quer, com dinheiro que não tem, para mostrar às pessoas que não gostam a pessoa que ele não é.
Isso é supérfluo. É o conceito de supérfluo. É você comprar o que não quer com dinheiro que você não tem, para agradar as pessoas que você não gosta, para demonstrar ser uma pessoa que você não é. Ponto. Simplesmente assim. Porque você descobre depois que o mais rico é o que menos necessidade tem. Estão entendendo, gente? Então, essa doutrina é maravilhosa, porque ela vai colocando a nossa perspectiva de colocarmos o nosso tesouro onde está o nosso coração. Ela vai ampliando o nosso olhar e vai fazendo com que a gente não tenha inveja de nada, não tenha inveja de ninguém, porque eu tenho o necessário para a minha realidade. Não é isso? Então, eu vou concluir aqui trazendo uma mensagem de Chico Xavier, quando ele diz o seguinte, essa passagem do Evangelho que eu ia trazer também, a questão de não nos inquietarmos com o dia de amanhã, porque a cada dia o seu mal, né? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? Quanto ao vestuário, porque andais solícitos. Olhai para os lírios do campo, como crescem, que não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios também procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fazei a escolha de Maria, na dificuldade que temos de viver como Maria no mundo de Marta. Então, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, o necessário, que são as coisas do reino de Deus, e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tenhamos essa confiança, essa fé e essa certeza, porque Deus, o nosso Pai de infinito amor, sempre vai prover as nossas necessidades, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Em tempos tão angustiados, em tempos tão complexos, em tempo de tantas angústias, de tantos medos, de tantas culpas, de tantas inseguranças, ouçamos o meigo Rabi da Galileia batendo as portas dos nossos corações e falando bem claro aos nossos ouvidos. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Necessário e supérfluo para concluir, o nosso querido Chico Xavier dizia: uns queriam um emprego melhor, outros queriam apenas um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros queriam apenas enxergar.
Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros queriam ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros queriam ter pés. Uns queriam ter um carro, outros poder andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Somente o necessário. O extraordinário é demais. É por isso, meus irmãos, que nós podemos viver em paz quando identificarmos em tudo apenas o necessário. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e nos guie por todo o sempre. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Vamos pensar no nosso